Começando aqui mais uma jornada. Bom, a gente está iniciando aqui o finalzinho desse livro 3, que é Aprendendo com Fatos Extraordinários. Já é o módulo 6. E o primeiro roteiro, que eu creio de 3 ou 4 roteiros, é sobre a ressurreição de Lázaro. E o objetivo é analisar essa ressurreição à luz da nossa doutrina, enfatizando as lições que este episódio se reveste, né? A gente vendo toda a simbologia que está por trás disso. E é aquilo que a gente comentava, Rita, é o que você comentava. É tempo de renascer. Coincidentemente, a gente vai falar sobre renascimento, sobre ressurreição de Lázaro, né? Então, coincidentemente, estamos iniciando um novo ano, mais um ciclo de renascer. Renascer oportunidades, renascer expectativas, renascer propósitos, superações, né? E a gente seguir a nossa jornada. Então, vamos avaliar essas ideias, né? Que é mais um estudo que enfatiza essa questão da vontade do Cristo e de seu magnetismo. A gente já nos estudos anteriores, a gente via a capacidade do Cristo de cura, do magnetismo de Jesus, né? Esse aqui também é mais um que ele dá demonstração de tudo isso. E Jesus permite que Lázaro retorne à vida, reintegrando o seu perispírito ao corpo físico. Aí a visão espírita de que a morte é o desprendimento do corpo físico do perispírito, né? Então, voltar ao corpo, o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo, desde que deixara de respirar, havia ressurreição em tais casos. Então, a gente vai estudar um pouco isso aqui, né? Lázaro estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Então, sabe-se, porém, que há letargias, que foi o fenômeno que aconteceu com ele, letárgico, né? Que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos casos de indivíduos há decomposição parcial do corpo, né? A gente vê uma gangrena, uma situação de uma perna, que a perna, aquela região, perde a circulação sanguínea e começa realmente a degenerar, né? A se decompor, né? Mesmo antes da morte, havendo em tal caso o cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. Então, quando atinge os órgãos essenciais à vida, aí realmente há a aceleração do processo de desenlace do perispírito com o corpo físico, né? Então, esse aqui é um pouco isso que a gente vai estudar aqui. O texto do Evangelho, eu vou ler ele todo aqui, mas a gente vai comentar depois particularmente, né? Então, a história do Evangelho está no Evangelho de João, nosso amigo João Evangelista. E temos a honra de estar aqui conosco. Mas não é João Evangelista Vaz, né? Não é o... Mas vamos embora. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e Marta. A história de Marta e de Maria. Marta e Maria são irmãs de Lázaro, né? E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos. Quem é que estava querendo saber o que era unguento? Foi teu filho ou foi o filho foi de Gabi, né? Com os teus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Depois a gente vai estudar essas passagens aqui. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna,
e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhes: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não hei-te dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então essa é a cena, né? As irmãs Marta e Maria foram procurar Jesus porque diziam que o irmão dela tinha morrido. Jesus, distante de lá, demorou uns 2 dias ainda para retornar a esse lugar. Aí Jesus disse: não se preocupe, que esta doença não é de morte. E quando chegou lá, todo mundo já reunido em torno do sepulcro, que era afastado da cidade, a gente vai estudar aqui. Aí Jesus manda tirar a pedra da frente do túmulo, o povo já fica achando ruim, né? Porque já saiu o cheiro, o mau cheiro de dentro do sepulcro, né? Aí quando tira a pedra, Jesus diz: ó, vem embora. Imagina a cena, né? Você tá todo mundo vendo um enterro, um velório. Aí Jesus manda tirar a tampa do caixão, levanta e sai andando. Aí sai, a gente vai ver aqui essa indumentária dos trajes mortais do defunto, essas faixas, o unguento, tudo isso que ele usava, e ele saiu, enfaixado e andando, né? Então, é um pouco isso que a gente vai estudar, né? Então, a ressurreição de Lázaro nada tem de milagroso. Esses são os aspectos que a gente está olhando a doutrina espírita para entender isso. E a despeito de ser considerado um acontecimento extraordinário, oferece oportunidade para muitas reflexões no que diz respeito aos aspectos físicos propriamente ditos, quanto às implicações espirituais. Então, tem um aspecto. Isso. Você tem um aspecto voltar à vida e tem um aspecto espiritual dessa passagem. A gente entender toda essa simbologia, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Esse estudo. A morte de Lázaro era mais aparente que real, em razão da enfermidade que o atingiu. Encontrava-se em um avançado estágio letárgico, de coma profundo, sugestivo de morte do veículo físico. Se Jesus não tivesse reintegrado o espírito Lázaro ao corpo, a desencarnação ocorreria de fato, e muito em breve, pois o veículo somático, o corpo, já revelava sinais de decomposição. Ou seja, a vida estava se acabando, estava se extinguindo. O fluido vital realmente estava se extinguindo. Mas aí é como a gente vai ver aqui. Bom dia. Os passarinhos dando bom dia ali, né? Psyu. Em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e os perispíritos só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele o corpo todas as aparências de morte e enuncia-se, na verdade, uma verdade absoluta, dizendo-se que a vida está por um fio, né? Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica de sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá de uma só fibrila da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna o regresso à vida. Isso aqui que a gente estuda na Gênesis, no capítulo 14, item 30, é um pouco o panorama do processo de desenlace
do desencarne do corpo físico, do desencarne do espírito do corpo físico, né? Na doutrina espírita, a gente aprende que o corpo material ele tem vida orgânica. E essa vida orgânica ela é proporcionada pelo fluido vital. E este fluido vital é a seiva que mantém o corpo vivo, é que mantém a máquina funcionando. É o coração bombeando sangue, o pulmão recebendo oxigênio, ajudando a bombear o sangue circulando no sistema das nossas veias e artérias e chegando em todos os extremos e vitalizando cada um dos nossos órgãos para o funcionamento sistêmico de todo o conjunto da obra, né? Então, coração, pulmão, rins, fígado, estômago, pâncreas, todos os nossos órgãos, músculos, nervos, são alimentados pelo fluido vital. E enquanto há fluido vital, enquanto há sangue circulando, há vida orgânica, que é alimentada pelo fluido vital. Este corpo físico está acoplado, molécula a molécula, a um corpo espiritual, chamado perispírito, né? Que, por sua vez, está ligado ao espírito, que é a inteligência que nós temos, que nós somos dotados. Enquanto estamos encarnados, este corpo físico tem vitalidade, tem fluido vital. O que está sendo dito aqui é que enquanto houver um ponto de ligação do espírito ao corpo físico, a vida é possível. O desencarne acontece, a morte física acontece, quando há um esgotamento dos órgãos e quando todos os laços que prendem o perispírito ao corpo físico são desenlaçados. Então você imagine uma planta. Imagine que a planta é o corpo físico. Imagine que o fluido que passa, a seiva que passa por dentro das raízes, do caule, das flores, é o fluido vital. Então imagine que enquanto esta planta está com um pedaço de raiz viva na terra, digamos assim, há a possibilidade de um canal de alimentação. Então, como há uma possibilidade de um canal de alimentação, a vida ainda não está extinta. Então, por exemplo, às vezes um jardineiro chega na sua casa e diz: essa planta está morrendo, mas vamos tentar recuperá-la, não é? Então, tentar recuperar é porque tem um pedaço da raiz que ainda está recebendo e passando através dele fluido vital, vida orgânica da planta, porque a planta é um animal vivo. Esta planta está viva porque está verde. Se a gente arrancar a planta da terra, o que é que acontece com ela? Por quê? Porque ela deixa de ter uma fonte de alimentação, de vida, que é quem faz o mecanismo da vida se transformar e cria a vida em todo o ser, em todo o corpo da planta, da árvore, das folhas e dos frutos. Se você tira uma planta de um canto e replanta em outro canto, às vezes a planta não consegue nem pegar de novo, porque a raiz não consegue de novo criar aquele caminho. Mas se consegue por uma perninha, de repente essa perninha alimenta, a planta vai ressurgindo e volta tudo, né? É o que ele está dizendo aqui. Havia uma ponta de fluido vital ligada no corpo letárgico em coma profundo de Lázaro. Através dessa brecha, Jesus impulsionou o fluido vital e aí ele... é a carga da bateria. Estava com um tracinho, né? Então estava já... as letrinhas ficam apagadas, né? Então, você chega, bota na tomada, ele volta. Não é isso? É um pouco o que acontece. Não, ali é a ligação do perispírito com o corpo, né? É por ali que ele está ligado. É ali que estão ligados os fios, né? Digamos assim. Esses fios estão se desenlaçando. Então, está muito tênue aquela ligação. Enquanto tiver um cabelinho de anjo ligando, ainda passa fluido, digamos assim.
Eu vou dar uma experiência, por exemplo, de minha mãe. Minha mãe, quando desencarnou, minha mãe desencarnou 6 horas da noite. Quando foi mais ou menos 10 horas, 10 e pouco, eu estava no hospital com ela e a gente começou a tirar as medidas do corpo, os sinais vitais. Aí tirou a glicose estava em 30. Ou seja, aí a enfermeira diz, não, a glicose está muito baixa. Eu vou aplicar glicose nela para ela recuperar. Aí está uma dose de glicose, aí volta para 60, para 70, aí o organismo melhora um pouco. É como quem tem hipoglicemia, não é? Aí tiraram a temperatura. Aí a temperatura do corpo estava em 32 graus. Aí eu disse, não, esse termômetro está quebrado. Eu não sou médico. Se eu soubesse e se eu fosse médico, eu já teria entendido que aquilo era um sinal que o corpo já estava indo. O corpo já estava indo. Mas eu não sou médico. Eu achei que o termômetro estava quebrado. Aí pedi outro termômetro. Aí mediu de novo a temperatura, 32 graus. Ou seja, o corpo de minha mãe já estava esfriando, porque a glicose estava baixando, porque o corpo já estava dando sinais de esgotamento físico dos órgãos. A vida estava por um fio. Se naquele momento houvesse a necessidade de dizer, vamos dar uma carga de novo, alguma carga fluídica chegava e levantava. Não houve a necessidade, e quando foi 18 horas, ela desenlaçou-se. Digamos assim, o perispírito saiu, porque os laços que prendem o corpo ao espírito estavam muito rotos, né? Aí você diz, é normal que um moribundo, que é uma pessoa que se encontra nessa situação, comece a enxergar parentes, amigos, no mundo espiritual. Por quê? Porque o perispírito, o espírito, está muito mais no plano espiritual do que no plano material. Então, a pessoa, o espírito, começa a ver a outra dimensão com muito mais naturalidade. E quando volta, ele traz as lembranças. Eu vi fulana está ali. Porque ela está assim, no transe que o médium está algumas vezes. O médium, quando está em transe, ele está nesse limiar entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, meus irmãos, é a doutrina espírita que nos projeta luz em tudo isso. Então, é por isso que a gente diz, a ressurreição de Lázaro nada tem de milagroso. Esse é o aspecto que a gente coloca aqui. Quando a gente compreende corpo, espírito, perispírito, fluido vital, vinculação, ligação. Quando a gente entende que isso se acaba, se dilui, acontece a morte física. Quando ainda existe uma ponta de esperança, a vida pode voltar a florescer. Esse é o aspecto da ressurreição aparente do corpo físico. Mas a gente vai estudar também as implicações espirituais dessas lições, né? Do renascer, do ressurgir, do desenlaçar-se, né? Entenderam, meus amigos, até aqui? Pergunte, se eu souber, eu respondo. Mas assim, tipo assim, isso que você falou pessoalmente, a mim foi lembrado também, eu passei por um processo de desastre. Que foi quando a minha mãe desencarnou, eu disse, eu estou feliz disso daí, mas não é isso. Aquela pessoa que aqui neste plano está em coma há muito tempo, vamos dizer, está com 1 ano, 2 anos, né? E já desligaram alguns aparelhos e a pessoa ainda continua em coma. Aonde está o espírito? Mais para lá, aí de repente a pessoa abre o olho. Né, bom? Aí, Rita. Ele está implicando, ele tem um pé de espírito, mas. O que aconteceu, que eu expliquei da minha mãe e que aconteceu com a sua mãe, há um esgotamento do fluido vital. Sim. Então, o desencarne, ele acontece, é um desenlace. É um anoitecer e um amanhecer. É uma coisa muito... No caso das pessoas que estão em coma, não há o desenlace, porque há fluido vital.
Está preso. Está preso à matéria. Porque os laços fluídicos do corpo e do espírito não estão rotos. Existe fluido vital abundante. Aí você diz, por que isso? Às vezes, necessidade do espírito, que precisa passar por aquele período, às vezes, prova da família, que precisa passar por aquilo ali. Mas ali tem vida para manter aquele corpo vivo e a prova do espírito e da família. Se os laços fluídicos se acabarem, aí o perispírito flutua, vai-se, se esvai, porque acabou o fluido. Né? Nesse caso que você está num coma, o corpo espiritual está ligado ao corpo físico porque há fluido abundante. Entendeu? Não, ele está por ali, ele está preso ali. Ainda continua preso àquela situação. Agora, no coma é a mesma coisa de um sono físico, porque o cordão de prata que você falou lá está ligado. Ele pode até ir passear para onde ele quiser ir, mas o cordão está ligado. Ele não está roto, ele não está fácil de se desenlaçar. A qualquer momento ele pode voltar. Se houver uma carga, ele acorda, desperta e o que foi que houve? Né? Oi. Eu fui cuidadora do senhor, ele era lindo, ele, sabe? Forte, tão bem grandão. De repente ele foi fazer um cateterismo e lá ficou. Tem 2 filhos. Então ele ficou, de lá para cá, ele ficou em coma. Aí eu fui ser cuidadora dele. Aí ele dizia, aí ele era espírita, ele até no local de espírita. Aí ele disse, 2 filhos, um era espírita, o outro não aceitava. Aí dizia, na verdade ficava aquele. Aí o que era espírita dizia, pai, né? Esquece tudo, aquele que estava preso. Desenlace, né? E o outro não, só prendendo. Brigava com as enfermeiras, que queriam que olhasse isso, olhasse aquilo. Aí era muito diferente, entendeu? Aí, aí quando eu ficava com ele, eu dizia, vai no seu tempo. Isso. Mas não esquece. A gente está preso até nesse problema dos 2 filhos, né? Eu digo, olha, eles estão bem, hoje já estão cada um condições boas. É exatamente isso, Sônia. É exatamente isso. Às vezes, por exemplo, a família, com as vibrações fluídicas de não querer que desenlace, prende o espírito. Não auxilia no desencarne. O espírito já está quase desencarnando. Mas esse influxo fluídico da vontade de prender na Terra, aí tem a visita da saúde. Já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar da visita da saúde. O que é isso? Uma melhora. Aí a família... Papai melhorou. Aí vai todo mundo para casa, vai todo mundo dormir, relaxa. Aí nessa noite... Por quê? Porque tirou-se aquela pressão fluídica de estar prendendo o espírito. Essa briga. Um dizia, vá, papai. O outro, não, fica, papai. Então é uma quebra de braço. Que o fluido de um lado e o fluido do outro. Muito. Bem, de repente vai embora. Porque, na verdade, aquilo ali fizeram o seguinte. O mundo espiritual está ali olhando. Então chega assim, bora aqui. Aí pegaram uma tomada, um carregador, e disse, bora, tuft. Ligaram um carregador, aí o espírito, os enzimas, as coisas, voltou tudinho. Aí os médicos, milagre, tá tudo normal. Aí quando a turma vai embora, relaxa, a turma vai e desliga, tuft. Agora vai. Aí desenlaçou-se, digamos assim, né? Então, é por aí, né? A doutrina espírita nos esclarece todos esses mecanismos da vida de uma forma muito natural, né? Então, vamos lá. Neste texto evangélico, que a gente grifa aqui, que um enfermo era Lázaro e que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado, e Jesus relata que o amigo dorme, mas que vai despertá-lo porque ele vai ressuscitar. Então, vamos analisar esse aspecto dessa passagem do Evangelho. Desde o momento que Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, percebeu o que se passava. Daí afirmar, esta enfermidade não é para a morte. Ou Lázaro, nosso amigo, dorme. A transcendência espiritual do acontecimento ainda repercute nos dias atuais, impondo reflexões mais profundas. O sono de Lázaro tem sido objeto de discussão entre estudiosos. Que sono era aquele? Era um coma? Letargia?
fenômeno de quase morte, é tarefa em glória definir o fenômeno. Não adianta a gente ficar aqui discutindo o que foi que houve ou o que deixou de acontecer, né? Ninguém tem laudo, ressonância magnética da época para a gente estar aqui discutindo o que aconteceu, né? O importante foi a ação de Jesus, que sutilmente demonstra a existência do perispírito. É a história do enlace e do desenlace, né? Elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico, aquilo que a gente estava estudando aqui, cujo entendimento só poderia ser claramente estudado com o advento do espiritismo séculos à frente. A gente não tinha maturidade para compreender aquilo naquele tempo, né? Jesus veio a este mundo para exemplificar o poder da vida sobre a morte. Morreu para que todos vissem como se morre. Ressuscitou para que todos vissem como se ressuscita. Então, Jesus deu um exemplo na crucificação, no desenlace e de aparecer ao terceiro dia. Então, tudo isso é uma transição, uma demonstração de que não há morte. E o Espiritismo vem nos apresentar toda essa realidade, né? E é um pouco isso que a gente está estudando aqui. Aí é que é bacana essa reflexão, o sentido espiritual das coisas. Jesus realizou 2 categorias de ressurreição. Sentido simbólico de todas essas passagens. Jesus, enquanto sua passagem pela Terra, ele realizou 2 categorias de ressurreição. Ressurreição do corpo e ressurreição do espírito. Ressuscitou Lázaro e ressuscitou Maria Madalena. Olha aí a coisa já, né? Aos olhos do mundo, a primeira, a ressurreição de Lázaro, do corpo físico, assume maiores proporções. Mas aos olhos de Deus, o segundo prodígio, ressuscitar Maria Madalena, é mais belo, é mais valioso. O corpo de Lázaro veio a morrer após aquela ressurreição. O corpo de Lázaro morreu após aquela ressurreição. O corpo de Lázaro desencarnou após aquela ressurreição. Mas Madalena nunca mais morreu, porque nela ressurgiu, não foi a carne, foi o espírito. A carne ressurge para a morte, a alma ressurge para a vida permanente do espírito. Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscitou um vivo, porque Lázaro já vivia a vida do espírito. Lázaro já era um ser transformado que vivia a vida do espírito. Ressuscitando Madalena, ressuscitou um verdadeiro cadáver, porque a sua alma era morta para a espiritualidade. Jesus ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, teve em mira promover ressurreições de alma, libertar esses seres para a vida espiritual. Jesus foi muito grande ressuscitando Lázaro, mas foi maior ainda ressuscitando Madalena, né? Então isso está no Pedro de Camargo, Em Torno do Mestre, capítulo Ressurreição. Pedro Vinícius de Camargo. Então é bacana isso, né? A gente perceber esses 2 tipos de ressurreição. A do corpo, que aos olhos do mundo é o que causa sensacionalismo. E ressuscitar o espírito, que o mundo ainda não compreende, mas é o que é essencial. A casa espírita. Se nós estivéssemos aqui ressuscitando corpos, cuidando de corpos, cuidando de fenômenos, nesta tribuna e nesta plateia, por certo que a gente não estava aqui com esse público. Mas a gente está cuidando de ressuscitar espíritos. A gente está cuidando de transformar almas. E é por isso que o mundo não presta muita atenção. Se a gente estivesse cuidando de coisas sensacionais, aos olhos da matéria e aos olhos do mundo, ia ter guarda ali na porta. Porque não ia caber de gente dessa curiosidade de cuidar das coisas da matéria, do mundo de Marta. Mas a gente está cuidando das coisas de Maria, do mundo do Espírito, que foi o que Jesus veio anunciar. Jesus veio anunciar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus nos disse isso. E a gente está falando do reino dos céus.
Quando Jesus ressuscita Madalena, ele não ressuscita para o reino da terra, para ela voltar ao mundo que ela vivia como cortesã. Jesus ressuscita Maria Madalena para ela cuidar das coisas do Espírito, onde ela viveria eternamente. Esse é o grande sinal de transformação que a gente tem que prestar atenção. Essa, amiga Rita de Cássia, é o símbolo da transformação do nosso ano que se inicia. É ressuscitar para o Espírito, sempre. É vencer o homem velho que está dentro de cada um de nós, sempre. É em 2024 ser melhor do que foi em 23. Em 23 ser melhor do que 22. A gente vai estar livre das atribuições? Não. No mundo terás tribulações, mas eu venci o mundo, tenho de bom ânimo. Já dizia Paulo, né, nas suas cartas. Então a gente vai ter tribulações, porque a gente ainda vive a vida da matéria. A gente ainda precisa cuidar das coisas da matéria. A gente ainda vai ter essa quebra de braço, o mundo material e o mundo espiritual. O filho que quer que fique e o outro quer que parta. A gente ainda vai ter essa dicotomia. A gente ainda vai sofrer perseguições, pedradas, injustiças, porque o mundo é esse. O mundo não está aqui só a essência da pureza e da plenitude espiritual. Mas a gente convive com todas as situações e realidades. É por isso que a gente é testado nos nossos valores, confrontados na nossa fé. A gente não pode mais recuar, porque a gente já conhece o Cristo, a gente já sabe o caminho. Mesmo que a gente tropece, que a gente caia, que a gente leve uma cacetada, a gente não pode mais voltar atrás, porque a gente já conhece o caminho. A gente pode até recuar, a gente pode até parar, mas a gente vai saber das consequências de tudo isso. A gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente pode chegar em determinado momento e dizer, puxa vida, João, não dá para mim não, está pesado demais, eu não aguento não. Eu pensei que era assim, mas não é assim não, é assado. E eu não aguento não, eu estou de cessa. Não tem esse negócio quando a gente é menino, né? A brincadeira está pegando, fala, não, eu tirei, estou de cessa. Para tudo que eu estou de cessa. Às vezes a gente está na vida, nos afazeres da vida, a gente diz, para que eu estou de cessa, quero mais não. Estou tentando, eu estou de cessa. Mas aí a gente vai dormir, parece que a gente sonha, parece que a gente encontra com alguém, que aí a gente acorda animado, sempre deixa para lá, vamos para frente, vamos tocar o barco, né? Parece que é assim. Às vezes a gente está meio surumbático, gostou da palavra, João? Surumbático. Para baixo. A gente está meio triste, meio decepcionado, meio depressivo, meio angustiado. É aquela personagem do desenho animado que tinha, vida, dia, né? Não tinha aquele personagem que estava tudo ruim pro camarada, né? Acorda, tá chovendo, tá nublado, tá doendo, não gosto de ninguém, ninguém gosta de mim. Aquela situação do mundo, a casa caiu. Às vezes a gente está assim. Mas aí a gente precisa se oxigenar para retomar, limpar esse psiquismo, limpar essas energias deletérias que nos puxam para baixo. Porque quando a gente cuida das coisas de cima, de ressuscitar o espírito, a gente flui, a gente se torna mais leve, porque a gente passa a olhar as coisas de cima. A gente passa a contemplar as coisas que têm mais valor, que são as coisas do espírito. Essa é a simbologia de ressuscitarmos, né? Nos desenlaçarmos dessas coisas que nos prendem. Não é isso, gente? Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre a Marta. Daí a instante, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento, gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. O Senhor nos reergue. A gente está assim, parece aqueles bonecos de posto de gasolina, de inflar, né? Que ele está arriando assim, aí vem um ventilador, a gente sai todo saltitante. Às vezes a gente está assim, mas o Senhor nos reergue. A simbologia é essa mesmo. A gente amanhece o dia meio mulambo, meio lá, meio cá, né? Meio mole, né? Assim. Aí vem aquele ventilador, vai. Esse ventilador é o Senhor Jesus, que projeta essa luz, essa energia dentro da gente, porque ele nos reergue em toda a parte, nas esferas variadas da vida. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais,
e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Quantos exemplos de ressuscitação a gente não tem nas nossas vidas? Quantos testemunhos nós não podemos dar? Quantas almas a gente não pode auxiliar? Quantos irmãos estão mortos na carne e, às vezes, com a nossa atitude, com a nossa ajuda, com o nosso apoio, aquela alma, aos pouquinhos, porque é aos poucos. Não é da noite para o dia que você recupera uma planta. Não é da noite para o dia que você recupera uma árvore. Não é da noite para o dia que nasce uma fruta. Mas você regando, cuidando, acariciando, tendo essa condição de acalentar e de cuidar, aos pouquinhos, aquela árvore vai. E quando você menos espera, aquela árvore amanhece brotando uma flor. Quando você menos espera, nasce um fruto. Aquela figueira que estava estéril e que secou. Então, assim somos nós. Quantas almas nós não temos condições de ressuscitar? Quantas vezes nós não já fomos ressuscitados? Não é isso? Então, se hoje é tempo de nós podermos ajudar o Cristo na tarefa de ressuscitar almas, que façamos em 2024 e sempre. E às vezes essa alma está dentro de casa. É um filho, é um irmão, é um parente, é um vizinho, sei lá, é um amigo, é alguém que manda uma mensagem no celular, é alguém que pede uma mensagem para se ajudar a se reerguer. Porque a oportunidade de ressuscitar está em toda parte. Onde é que a gente vai dizer aqui pode e aqui não pode? Como é que a gente tem essa tarefa? Às vezes é um motorista do Uber que vem com você, que puxa um assunto e que o assunto vem por aqui, vai por ali, e você só precisava dizer aquilo que ele precisava ouvir de manhã. A gente não sabe os caminhos de Deus para colocar uma palavra no ouvido e na consciência de alguém. A gente não sabe, às vezes é um estranho que te oferece uma flor, às vezes é um estranho que te faz um gesto de carinho, de solidariedade, que abre uma porta, que deixa você passar. Né? Mas, por outro lado, é alguém que te dá uma pedrada. Aí você faz, puxa vida, eu não merecia isso. Tudo bem, eu vou fazer o quê? Levei. Vamos adiante, né? Sigamos adiante, né? Vamos seguir. Vamos seguindo, né? Ô, meu irmão, obrigado. E João Evangelista logo para um negócio diferente. Obrigada, irmão. Então é um negócio diferente a gente ter essa oportunidade de seguir, não é isso? Essa continuação do texto evangélico, ele diz, tirei a pedra, não tinha dito que se creres verás a glória de Deus, a fé. Aquela história, só eu te disse, rapaz, acredite. Qual é a tua dúvida? É a passagem de Pedro andando sobre as águas, né? Acredite, não deixe de acreditar. Na hora que Pedro deixa de acreditar, ele afunda, vai embora. Então é a nossa fé de fazer com que a gente ande sobre as águas, né? Aí Jesus, mesmo assim, na autoridade do Cristo, ele diz, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Então, na verdade, Jesus sabe da sua ligação direta com o Pai, mas ele deu esse testemunho para a multidão, para nós vermos que se tratava do Filho de Deus, né? Que se tratava do Messias. Foi por isso que ele fez isso. E Lázaro, ele sabia que Lázaro ia dar testemunho do Evangelho do Cristo. Ele sabia que ele veio com aquela missão. Como o cego de Siloé veio com aquela missão de dar testemunho do Evangelho e do poder do Cristo. É por isso que Jesus disse, eu graças te dou por haveres me ouvido, porque Jesus sabia que estava revestido daquele poder de curar e de transformar, né? Agora, entendendo um pouco essa questão de como se sepultavam os mortos, naquela época os judeus não sepultavam os mortos usualmente, como assinala o registro de João, nosso amigo João. Fato que contribuiu para a ressurreição de Lázaro. As cerimônias fúnebres judaicas incluíam lavagem do cadáver, em seguida o corpo era ungido, passava-se um óleo, né? E essências,
O defunto era envolvido em faixas de linho, era como se fosse uma múmia, né? Você envolvia em faixas de linho impregnadas com especiarias. Os membros, braços e pernas, eram amarrados próximo ao corpo e o rosto coberto com lenço. Então, o cadáver ficava com uma espécie de uma múmia, toda envolvida, né? É possível que este cerimonial fosse realizado por um grupo específico de pessoas, segundo se deduz da descrição existente em Atos dos Apóstolos. A higiene corporal, a unção, as especiarias e o não sepultamento impediam a rápida decomposição. Não se decompunha rapidamente, porque não enterrava, ficava lá na tumba, né? Amenizavam os maus odores e dificultavam a proliferação de infecções. Além disso, era prática comum entre os povos orientais chorar, lamentar e bater no peito, inclusive arrancar os cabelos, como acontecia entre os egípcios. Em todas as cerimônias fúnebres estavam presentes pessoas contratadas para realizar essa etapa do serviço, as famosas carpideiras. No interior ainda tinha, até um tempo desse, tinha as carpideiras, né? Vamos chorar o morro, que aqui atrás. Correndo atrás do. Nunca ouvi falar disso, não. Oxe, era comum no interior. Eram as carpideiras. Quando o cidadão o enterro ia um bocado de mulher atrás que você contratava para ir chorando o morro. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eram as carpideiras, era a tradição, digamos assim. Mulheres mercenárias que pranteavam os mortos durante os funerais. No filme Chosen, quem assistiu no seriado Chosen, quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, que é um funcionário do Sinédrio, quando ele chega na casa de Jairo, as carpideiras estão lá. Ai, Jesus, saiam vocês, sai tudinho. Quem é você? Sai tudinho. Então tem lá essa passagem, as carpideiras chorando o morto, Jesus botou elas para fora, vai embora, sai daí. Então existe essa passagem no filme Chosen, ele ressuscitando a filha de Jairo. Os sepulcros e os cemitérios usualmente ficavam fora das cidades ou aldeias. Existiam cemitérios comuns, mas eram largamente usados túmulos individuais e familiares. Os ataúdes não eram usados para transportar os mortos até os seus sepulcros. Eram carregados em simples esquifes. A cremação nunca foi uma prática judaica, mas havia diversos lugares de sepulcro. Havia sepulcros simples na terra, alguns sem nenhuma assinalação. Além disso, havia túmulos escavados na rocha ou covas, que bem poderiam ter monumentos ou colunas erigidas sobre o telho. Ou seja, isso era a tradição do que existia naquela época. Então era comum esse sepultamento ser feito numa região afastada da cidade, e no caso de Lázaro era numa caverna. Por isso que foi colocado sobre uma pedra, e uma pedra na porta da tumba na caverna, né? Não era um túmulo normal como o cemitério que a gente tem hoje. Ok, gente? Então, é preciso compreender a extensão desse episódio, pois se quisesse, Jesus recuperaria a saúde de Lázaro logo que informado da sua enfermidade. Poderia ter realizado uma cura à distância, que seria apenas mais uma entre tantas que o mestre realizou. O escrito integral de Marcos, apresentado de forma resumida neste roteiro, para tornar o estudo mais objetivo, indica, no versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Por que motivo Jesus esperou tanto tempo para auxiliar o amigo enfermo? A resposta é óbvia. Quis destacar o fato para que a ressurreição ficasse marcada indelevelmente na memória das pessoas. Daí afirmar: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E também ele quis demonstrar que existia algo mais que ligava o corpo ao espírito, o perispírito. Lázaro foi um missionário na terra, veio para dar testemunho de que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Tanto isto é verdade que no versículo 4, logo no início do texto evangélico, João anotou esta informação de Jesus. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E tendo dito isto, clamou para fora, grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir.
Por estes versículos, compreendemos que a ressurreição de Lázaro foi realizada em 3 estágios, atendendo ao aflitivo chamado das moças, as irmãs, Marta e Maria, que choravam o irmão morto. Pronunciou as 3 fases que, segundo a elucidação espírita, indicam o lento despertar do espírito para as belezas da imortalidade. Tirai a pedra, Lázaro sai para fora, desligai-o e deixai-o ir. O despertamento é aquilo que a gente comentava. O despertamento, a transformação do ser, é gradativa e se condiciona ao funcionamento equânime e perfeito das leis naturais que regem a evolução. Ninguém desperta instantaneamente. Não há despertar instantâneo. Não é? Ninguém se ergue de um momento para outro, do túmulo da ignorância para o santuário do conhecimento. Ninguém dá um salto da cova do egoísmo para a catedral da abnegação. Ninguém, após levantar-se, conseguirá desenfaixar-se com facilidade, sem o concurso de amigos e benfeitores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Há sempre alguém intercedendo por nós, à maneira de Marta e de Maria, que se apressaram a enviar mensageiros ao Cristo, a fim de que pudesse Lázaro ser restituído à dinâmica da vida. Está lá em Martins Peralva, estudando o Evangelho. Então, meus irmãos, essa transformação do nosso espírito, ela é lenta, ela é gradual. Não é da noite para o dia que a gente vai virar Santa Rita de Cássia, nem João Evangelista, né? A gente vai aos pouquinhos, né? A gente vai um dia após o outro, se transformando, sendo melhor do que foi ontem, vencendo o homem velho que está dentro de nós. A gente não precisa ter pressa, mas a gente precisa ter foco, né? Esse aqui é a diferença, a determinação. A gente não tem pressa, mas a gente tem foco. A gente precisa saber a quem serve e para onde está indo, né? E quando a gente descobre isso, quando a gente ouve o Cristo dizer: ei, vocês que estão sentados aí nas trevas, despertai, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Né? Então, Jesus, quando faz esse chamado, há 2000 anos atrás, ele aponta o roteiro e o caminho. Ele quer que a gente ressurja para o Espírito. Ele quer nos ressuscitar como ressuscitou a Maria Madalena. Ele não está apenas preocupado com a ressurreição do corpo de Lázaro, mas essencialmente com a ressurreição de Maria Madalena, que é a transformação dos nossos espíritos para as coisas verdadeiras do Espírito. Não é isso? Então, esta passagem simbólica, nós somos como Lázaro, como está aqui nessa mensagem 112 do livro Caminho, Verdade e Vida. Quando Emmanuel analisa essa passagem do capítulo 11, versículo 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados, com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olha essa simbologia aqui, ó. Lázaro dentro da tumba aqui, ó, enfaixado com panos, e Jesus do lado de fora. Venha, desligar e deixar-o ir, né? Então imagine, é esse o chamado que ele está dando para a gente, né? Desliga e deixa ir. Ele está nos chamando para ressuscitar. O regresso de Lázaro à vida representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. O regresso de Lázaro à vida representa grandioso símbolo, de novo, é o símbolo para os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. É recomeçar. Esse é que é o nosso desafio. Todos nós que caímos, todos nós que erramos, todos nós que tropeçamos, todos nós que pecamos, todos os dias temos uma oportunidade de recomeçar. A estrada da vida não é fácil. E, às vezes, precisamos parar, ganhar coragem e recomeçar. A estrada da vida, João, não é fácil. Em momento nenhum. Às vezes mais difícil,
às vezes um trajeto mais pedregoso, um trecho mais pedregoso, outro mais plano, outro de curva, outro de reta, mas não é fácil. Às vezes é preciso parar, é preciso ganhar coragem, energizar-se, se orientar, tomar pé da situação e só depois a gente navegar, a gente recomeçar, a gente seguir o caminho. Na escola de guerra existe uma estratégia de combate que dizem que quando os combatentes no meio de uma guerra estão perdidos, no meio de um fogo cruzado, não adianta você ficar atirando para tudo que é lado, gastando munição. É preciso você parar, né? Ou seja, pare. Onde você estiver, procure um lugar tranquilo que você possa se abrigar, pare. É preciso parar. É preciso estacionar. O que é estacionar? Tire a bagagem que está nas costas, as barracas, as munições, o que você está levando, estacione. Assente acampamento. Né? Oriente-se. O que é orientar? Olhe o mapa, veja onde você está, analise a paisagem, veja de onde está vindo o tiro, veja de onde estão atirando, veja quantas balas você tem na pistola ou na munição. Oriente-se, trace um plano e só depois você navegue, você siga adiante, você recomece. Ou seja, pare, estacione, oriente-se, navegue. Às vezes, no desafio da vida, é preciso parar, ganhar coragem, abastecer-se, se orientar, saber quem é, o que está fazendo aqui, para onde vai, para depois recomeçar. Começar o ano de 2024. O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de ruim? O que é que eu preciso fortalecer? O que é que eu preciso esquecer? O que é que eu preciso deixar para trás? O que é que eu preciso perdoar? O que é que eu preciso dar um tempo? Oriente-se e siga adiante. Né? Então, a ressurreição de Lázaro é um recomeço, é uma simbologia de recomeço para todos nós. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível. Não era só ressuscitar para a carne, não era só voltar para a carne, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Muita gente que às vezes tem um susto, uma doença, um problema, uma dificuldade, parece que começa a nascer de novo. Não, nasci de novo, vou viver uma vida nova. Então, é uma possibilidade de reiniciar a experiência humana, é a mesma experiência humana com valores novos. Essa frase de Emmanuel que Chico Xavier nos traz. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Eu não posso mudar o que passou, mas eu posso parar, me organizar, me planejar, me orientar e recomeçar para fazer um novo fim. E eu não posso esperar algo diferente se eu continuo fazendo a mesma coisa. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, como é que eu posso esperar algo diferente? Não virá. Se eu ficar sentado esperando o quê? Eu tenho que mudar, não é? Então, a gente tem que mudar para olhar, recomeçar e seguir adiante. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, reencarnação, estamos aqui para isso, ei-lo desenfaixado de laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Quando a gente reencarna, a gente zera o jogo. A gente vem zerado para começar de novo uma trajetória. Quando a gente vira o ano, é a história de Carlos Drummond de Andrade. Parabéns para o homem que dividiu o tempo em ciclos. Então, quando a gente vira o ano, a gente deixa tudo para trás, no Réveillon a gente joga tudo para fora e esquece o que passou e planeja o que virá. É vida nova. São páginas novas em branco para a gente escrever a nossa vida com os novos valores que hoje a gente já tem, que são os valores do Espírito, que são as coisas do reino de Deus. Aí é uma decisão nossa.
Se a gente quer viver o reino de Deus ou quer continuar vivendo o reino da matéria. É uma opção de cada um. Ninguém vai tolher o livre-arbítrio de ninguém. Você pode continuar vivendo o mundo material que você sempre viveu. Mas é uma opção sua. Hoje a gente já sabe das consequências. Hoje a gente já conhece a realidade de que quem planta ventos colhe tempestades. É simples assim, não é? A gente não pode dizer mais que não sabia. A gente já sabe, não é? Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o e deixai-o ir. Esta passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Desligai-o e deixai-o ir. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito. O Cristo já nos perdoou, disse, desligue, deixe ir. Né? Então, ele já conhece o nosso passado. Né? Então, ele nos permitiu esse desligamento e convidou-nos a deixar-nos ir. Somente quem perdoa consegue libertar-se para experiências de ordem superior. Porque a gente não perdoar, a gente fica preso àquelas vibrações. Quantas vezes nas nossas reuniões mediúnicas a gente não vê espíritos endurecidos, presos em ideias de vingança, que só um momento de alívio que você proporciona ao conduzi-los a refletir no Evangelho, a pensar nos seus amores, nas suas vivências, eles já se... O perdão é essa condição, é essa capacidade que tem de você alçar voos novos. Né? A existência nossa é uma existência de perdão do Cristo para o nosso passado. Então a gente tem que aproveitar isso. Jesus nos perdoou. Então por que tantas vezes a gente não se perdoa? A gente fica preso, eu errei. Não, passou. Não fique preso a tudo isso. Né? Somente quem perdoa consegue libertar-se para as experiências de ordem superior. Deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Né? Então, a frase completa é: preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Para concluir esse estudo, nessa simbologia de ressuscitar o corpo e de ressuscitar o espírito. Aos olhos do mundo, ressuscitar o corpo teria mais valor, porque a gente vive muito mais preso às coisas da matéria. Mas o grande esforço nosso é ressuscitar o espírito, porque é viver o reino dos céus, é viver o reino de Deus, é transformar as nossas almas, como Maria, que fez a boa escolha, e foi uma boa escolha, porque ela escolheu que não lhe será tirado. Né? Então essa é a nossa transformação, dos seres que precisam viver no mundo sem ser do mundo, cuidando das coisas do espírito. Então, na reflexão de Chico Xavier, a gente conclui dizendo: se caíste, levanta-te e caminha. E lembra-te de que Deus, em qualquer realização a que te afeiçoes, nunca te negará o ensejo de começar outra vez. Não é? Então é maravilhoso essa reflexão de Chico, né? De Emmanuel com Chico Xavier. Se a gente caiu, levantemo-nos e caminhemos. E lembrando que Deus, em qualquer realização a que te afeiçoes, nunca nos negará o ensejo de começar outra vez. Né? Então, meus irmãos, todos os dias o sol nasce diferente. Toda manhã o sol nasce diferente. Toda manhã o sol não perde a hora, nem perde a vontade de nascer para brilhar. Se o sol faz isso, por vontade de Deus, é para iluminar a nossa vida. Então, todos os dias, a gente tem uma oportunidade de nascer de novo, de brilhar de novo, de ressurgir de novo, de recomeçar de novo. Essa é a simbologia dessa passagem da ressurreição de Lázaro, que ressurge para a vida, mas não só a vida material, mas a vida do espírito, que é essencial
que todos nós precisamos cuidar e seguir. Então, que Jesus nos abençoe e a gente fica por aqui nesta manhã, nesse início de ano de 2024.